em 16 de março, a época em que se casou e teve filhos que cresceram. É curioso constatar que, após um período de 66 anos, durante o qual ela não havia jamais falado hindustani, o delírio lhe tenha feito rememorar a linguagem de sua primeira infância. Atualmente a doente fala com a mesma facilidade o francês e o alemão, assim como o inglês. Porém, apesar de ainda conhecer algumas palavras em hindustani, ela é absolutamente incapaz de falar esse idioma ou mesmo de nele compor ou reeditar a frase. 2 graus. Observação do Dr. Via. Esta observação é relativa a uma senhora, P., com a idade de 32 anos, histérica e submetida ao método de ressensibilização sucessiva pela hipnose do Dr. Solier. Em seu trabalho, diz ele, conduzia à idade de 1 ano. Ela mamava, em seguida teve uma convulsão tanto na ida como no retorno, isto é, tanto na regressão como na progressão da personalidade. 3 graus. Observações do Dr. Baine. Trata-se também de uma doente, de 29 anos, morfinomana e submetida ao mesmo tratamento. Após terminarmos os procedimentos para com o tronco, vísceras e os membros, procedermos ao despertar da cabeça. Assistimos a uma regressão da personalidade não em uma única sessão, mas em várias, 7 anos recuados. A doente reencontrava-se com a idade de 12 anos, revivia todos os períodos de sua vida movimentada com um desdobramento completo da personalidade. Levar-nos-ia longe demais dar-nos, mesmo que resumida, a história da doente, história a qual assistimos como se estivéssemos de posse do receptor de um telefone e ouvíssemos um só interlocutor. Eram as cenas da vida de uma pobre operária que se prostitui para viver e que, doente, se entrega à morfina. Comprometida em roubos, é julgada 2 vezes e cumpre, em Saint-Lazare e depois em Nanterre, pena de 1 ano de prisão, cenas de família, cenas do ateliê, cenas com amantes passageiros, horas de prosperidade eventual, horas de miséria consecutivas, a vida em Saint-Lazare e em Nanterre. Em janeiro de 1902, a doente deixava o asilo bem melhor ou mesmo curada. Havia engordado bastante, dormia espontaneamente à noite, era ativa e trabalhava. Redigiu a nosso pedido uma nota onde expunha todos os incidentes de sua vida. Essa nota controlava todas as informações que ela nos havia fornecido na hipnose, reencontrando sua sensibilidade cerebral. 4 graus. Caso do Sr. Cotin. Em sua última ascensão, o balão Montgolfier levava como capitão o Sr. Perron, presidente da Academia de Aerostação, e o Sr. F. Cotin, agente administrativo da Associação Científica Francesa. Tendo partido de uma só largada, o balão estava às 4h24 a 700 metros do solo. Foi então que arrebentou, e pôs-se a descer mais rápido do que havia subido, e precipitou-se, às 4h27, na casa N graus 20 do Beco Chevalier em Saint-Ouen. Após ter atirado fora tudo o que pudesse complicar o acidente, disse-nos o Sr. Cotin, uma espécie de quietude, talvez de inércia, apodera-se de mim. 1000 lembranças remotas afluem, chocam-se diante de minha imaginação. Em seguida as coisas acentuam-se e o panorama de minha vida vem desenrolar-se diante de meu espírito atento. Tudo é preciso, os castelos na Espanha, as decepções, a luta pela existência, e tudo isso na moldura inexorável imposta pelo destino. Quero acreditaria, por exemplo, que me revi com 20 anos sargento no 22 graus batalhão de linha. Revi-me de mochila às costas e cantando na estrada, em Vendôme, sob um belo sol de primavera. Que nitidez nos detalhes! À direita, meu amigo de infância o Loir, ao findo, no Vale Clois, a região privilegiada, e adiante, Châteaudun. Assim, em menos de 3 minutos, uma vez que as recordações não se precisaram senão um pouco após o começo da queda, o Sr. Cotin viu toda a sua vida desfilar diante de sua memória. Nota da editora: defende o professor Hermínio C. Miranda que esse episódio tão frequentemente relatado de rever, como num filme, a vida desfilar detalhes se deve aqui, ao finalizar-se a existência na carne, ou mesmo ante a ameaça mais vigorosa e iminente de que ela está para terminar, dispara um dispositivo de transcrição dos arquivos biológicos para os perispirituais, do que resulta aquele belo e curioso espetáculo de replay da vida, para o qual estamos propondo o nome de recapitulação. A Memória e o Tempo, página 35, 4 graus edição, Publicações La Chatre. Em apoio a esta tese, existe interessante mensagem recebida por Chico Xavier e publicada no livro Falando à Terra, de autoria do espírito Romeu A. Camargo, que, ao contar sua experiência, conclui,
A memória como que retira da câmara cerebral, às pressas, o conjunto das imagens que gravou em si mesma, durante a permanência na carne, a fim de incorporá-las, definitivamente, aos seus arquivos eternos. Para aprofundamento no estudo de tão interessante assunto, sugerimos a leitura da obra, Alquimia da Mente, Publicações La Chatre, de Hermínius Miranda. 5 graus, caso do almirante Belfort. O almirante Belfort, quando jovem, caiu de um navio nas águas da enseada Portsmouth. Antes que pudessem socorrê-lo, ele havia desaparecido, afogava-se. A angústia do primeiro momento havia sucedido um sentimento de calma e, apesar de dar-se por perdido, ele nem mesmo se debatia mais. Era sem dúvida apatia, mas certamente não era resignação, pois se afogar não lhe parecia uma sorte tão desagradável e ele não tinha desejo algum de ser socorrido. Aliás, nenhum sofrimento. Ao contrário, as sensações eram de natureza agradável, participando desse vago bem-estar que precede o sono devido à fadiga. Com esse embotamento dos sentidos coincidia uma extraordinária superexcitação da atividade intelectual. As ideias sucediam-se com uma rapidez incrível, inconcebível. Primeiro o acidente que acabava de acontecer, o mau jeito que tinha sido sua causa, o tumulto que devia ter se seguido a ele, a dor pela qual o pai da vítima ia ser tocado. Outras circunstâncias estreitamente ligadas ao lar foram o tema de suas primeiras reflexões. Em seguida, lembrou-se de sua íntima cruzada, viagem interrompida por um naufrágio, depois a escola, os progressos que lá havia feito e também o tempo perdido, enfim suas ocupações e suas aventuras de criança. Em suma, o recuo inteiro do rio da vida, tão detalhado e preciso. Ouça-o, cada incidente de minha vida atravessava-me sucessivamente as recordações, não como um leve esboço, mas com detalhes e acessórios de um quadro terminado. Em outras palavras, minha existência inteira desfilava diante de mim numa espécie de revisão panorâmica, cada fato com sua apreciação moral ou reflexões sobre sua causa e seus efeitos. Pequenos acontecimentos sem consequências há muito tempo esquecidos afloravam em minha imaginação como se tivessem acontecido na véspera. Tudo isso se passou num tempo cuja brevidade vamos apreciar. O futuro almirante foi resgatado menos de 2 minutos após sua queda. 6 graus. Casos relatados pelo Sr. de Varigny. Conheço, diz Goethe, numa conversa com Eckernhahn, o caso de um velho de classe pobre que, sobre seu leito de morte, pôs-se de repente a recitar passagens gregas de uma língua bastante elegante. Como sabia-se que ele não compreendia uma só palavra de grego, a circunstância pareceu miraculosa e algumas pessoas hábeis exploraram-no imediatamente às custas dos crédulos. Infelizmente para elas, todavia, descobriram logo que, durante a juventude, este velho tinha tido de aprender de cor e declamar grego para facilitar a tarefa de um aluno de alta estirpe, mas de inteligência bastante medíocre. Ele havia, dessa maneira, adquirido de modo puramente mecânico um pouco de grego, sem aliás compreender uma só palavra do que dizia. E foi apenas em seu leito de morte, cerca de 50 anos mais tarde, que essas palavras vazias de sentido retornaram-lhe à memória e passaram por seus lábios. Outro fato do mesmo gênero, citado por Coleridge, diz respeito a um velho trabalhador de floresta que, tendo vivido toda a sua juventude nas fronteiras polonesas, não havia falado senão muito pouco polonês até o momento em que se fixou em um distrito alemão, onde falou apenas o alemão durante 30 ou 40 anos. Estando anestesiado para uma operação, esse trabalhador florestal falou, cantou e orou durante 2 horas, em polonês, língua da qual ele absolutamente não mais se servia no estado de vigília. 7 graus, caso citado pela senhorita Tobolowska. Trata-se do diretor de uma escola normal que, com idade de 8 anos e meio, caiu numa fonte. Durante um tempo que pareceu bem longo à criança, debateu-se a pensar em reencontrar os degraus e subi-los de 4. Veio-lhe de repente a ideia de que toda a luta era inútil e que ia morrer. Permaneceu então imóvel, ouvindo a água fazer glu-glu em sua boca e em suas orelhas. Foi então, diz ele, que se fez espontaneamente em minha consciência um desfile extremamente rápido, e como que caleidoscópio, de numerosos episódios de minha vida passada, evidentemente daqueles que me haviam tocado mais e formavam a essa época o conteúdo principal do meu eu. Emprego a palavra desfile propositalmente, porque me parece que as imagens não eram simultâneas. Creio poder afirmar, além do mais, primeiro, que não vi assim todos os instantes consecutivos de minha vida exterior, e que havia falhas. Segundo, que as imagens desfilavam nunca certa ordem,
ordem cronológica e ao contrário. Elas apresentavam-se extraordinariamente intensas e nítidas, exteriorizadas. Eu me via a mim mesmo objetivamente, como um outro. 8 graus, caso do general Bominal. O general Bornal, ferido por um estilhaço de granada na batalha de Freudenwiller, escreveu: senti-me cercado por chamas durante o espaço de uma fração de segundos. Experimentei a impressão do vazio procedido pela visão bastante nítida de numerosas cenas de minha infância, desenrolando-se com uma rapidez vertiginosa após meu desfalecimento. 9 graus. Observação do Dr. Solier. Trata-se de uma jovem nervosa e sujeita a síncopes, morfinômana de doses bastante elevadas e tomada por um estado de caquexia alarmante, com complicação de albuminuria. Foi submetida a uma desmorfinização rápida. A ablactação estava sendo esperada há mais de 24 horas, sem ter apresentado nada de particular além das perturbações habituais, diarreia, vômitos biliosos, suores, quando, de repente, a doente experimentou uma sensação de esgotamento enorme. Ao mesmo tempo sentiu uma violenta dor que ela comparava a um ferro quente que lhe teria atravessado a cabeça do alto à nuca, dor bem curta e que diminuiu gradualmente. A isto sucedeu uma sensação de bem-estar, de relaxamento, e, de repente, ela viu desenrolar-se toda a sua existência. Era, diz-me ela depois, como se todos os acontecimentos de sua vida tivessem sido impressos sobre uma tela que se teria desenrolado de cima para baixo diante de si. Os acontecimentos sucedem-se na ordem regressiva, de hoje à idade de 5 ou 6 anos ao menos. Tudo o que tenho na cabeça vi, dizia ela, com detalhes inauditos, acompanhados de vagos lamentos e de impressões de pesar, jamais de alegria. É verdade que ela teve muito pouca alegria em sua vida, que cada imagem me fazia sentir. Tudo estava cinzento. As coisas estavam sobre uma superfície plana, uns certos fatos de minha vida, as emoções por exemplo, tomavam como que uma espécie de relevo para mim. Era como se você olhasse 3 fotografias de pessoas bastante conhecidas, 2 lhe pareceriam planas e uma de que você gosta muito lhe pareceria mais nítida e em relevo. Em seguida, seu coração pareceu-lhe como que envolvido por gelo a ocupar todo o peito, então tudo desapareceu rapidamente como num turbilhão. Sentiu que ela também desaparecia e experimentava uma espécie de bem-estar, de calma. Ela se diz, e isto a morte, não é muito duro. A ideia de pedir socorro, de prevenir que ela se encontrava mal nem sequer lhe veio e, subitamente, caiu em síncope com parada respiratória completa e pulso insensível durante cerca de 7 minutos. Injeções de éter morfina reanimaram-na. Quando voltou a ser, experimentou primeiro um sentimento de aborrecimento por encontrar-se lá. Esta doente conservou, depois, uma recordação bastante precisa do que havia então experimentado. Na discussão que se seguiu a esta comunicação, o Sr. Rabaud citou sua experiência pessoal. Ele quase se afogou e recorda muito bem que, já a ponto de perder a consciência, viu um grande número de acontecimentos de sua vida desenrolar-se diante de si em quadros sucessivos. Não experimentou nenhum pesar por morrer e pensou somente na tristeza que seu desaparecimento ia causar aos seus. A experiência não teve, aliás, nada de fisicamente doloroso. 10 graus, psicose da inanição, pelo Dr. Regis. Ao lado da visão apetitosa de iguarias e refeições, visão infelizmente torturante que se desvanece no último momento e que é encontrada também no período de inanição das doenças, nota-se frequentemente, nas alucinações de inanição dos náufragos, a visão dos objetos e locais familiares ou mesmo o desfile panorâmico dos lugares vistos e dos acontecimentos vividos na existência anterior, a visão obstinadamente renovada do salvamento que sobrevém de 1000 maneiras diversas, enfim a simultaneidade das mesmas visões observadas por Savigny e Meyer em diversos náufragos de Meadowsville e de Saint-Nazaire. Assinalamos ainda a sensação da alma separando-se do corpo e elevando-se no espaço, assim como mesmo se produzem certas intoxicações, particularmente com o haxixe. Minha voz parecia não mais pertencer a mim. Produzia-se aí um desdobramento da pessoa, a alma só se mantinha por um fio, ela tentava abandonar a carcaça, e para o que valia a carcaça nesse momento? Eu tinha sensações etéreas, agradáveis. Eu estava de alguma forma desdobrado. Minha alma flutuava, serena, acima de minha pessoa e eu assistia impassível a nossos desastres. 11 graus, caso de Jeanne R. Jeanne R., de 24 anos, é uma moça bastante nervosa e profundamente anêmica.
É sujeita a crises de medo e de soluços, não tem crises convulsivas, mas frequentes desmaios, é facilmente hipnotizável, dorme um sono profundo e a seu despertar sofre de amnésia. É-lhe dito que desperte com a idade de 6 anos. Ela se encontra na casa de seus pais, estamos no momento da colheita e de descascar castanhas. Sente vontade de dormir e pede para deitar-se. Chama seu irmão André para que a ajude a terminar seu serviço, porém André diverte-se fazendo casinhas com as castanhas ao invés de trabalhar. Ele é muito preguiçoso, diverte-se descascando 10 e é preciso que eu descasque o resto. Nesse estado ela fala o dialeto de Limoges, não sabe ler e conhece superficialmente o abecedário. Não sabe uma só palavra de francês. Sua irmãzinha Louise não quer dormir. E preciso sempre, diz ela, fazer gracinhas para minha irmã que tem 9 anos. Apresenta atitudes de criança. Após ter-lhe posto a mão sobre a fronte, é-lhe dito que, dentro de 10 minutos, ela se encontrará com a idade de 10 anos. Sua fisionomia torna-se bem diferente, sua atitude não é mais a mesma. Encontra-se no Fraises, um castelo da família de Smolcheires, perto do qual ela morava. Pergunta onde estão suas irmãs que a acompanhavam, vai ver se elas estão vindo na estrada. Fala como uma criança que está aprendendo. Frequenta a escola de irmãs há 2 anos, porém ficou bastante tempo apenas tomando conta de seus irmãos e irmãs. Começou a escrever há 6 meses. Recorda-se de um ditado feito numa quarta-feira e escreve uma página inteira bastante fluentemente de cor. Foi o ditado que fez com a idade de 10 anos. Diz não estar muito avançada. Maria Coutureal comete menos erros do que eu. Eu estou sempre depois de Maria Baldete é Maria Coutureal, porém Louise Roland está depois de mim. Creio que Jeanne Bellieu é a que comete menos erros. Da mesma maneira é-lhe ordenado que se encontre com a idade de 15 anos. Ela serve em Mortemart, em casa da senhorita Brunelli. Amanhã, vamos a uma festa, a um casamento. Ao casamento de Baptiste Colombeal, o marechal. Léon será meu cavalheiro. Oh! Vamos nos divertir muito. Oh! Não irei ao baile, a senhorita Brunelli não quer, vou durante 15 minutos, mas ela não sabe. Sua conversa é mais contínua do que há pouco. Ela sabe ler e escrever. Escreve-lhe Petit Savoyard. A diferença das duas escritas é muito grande. Ao despertar ela fica admirada por ter escrito Le Petit Savoyard, que não sabe mais. Quando lhe mostramos o ditado que fez aos 10 anos, diz que não foi ela quem o fez. 12 graus, caso do Sr. Bouvier, magnetizador em Lyon. Há alguns anos, nos primeiros dias de setembro, eu tomava o trem de 6h20 da tarde vindo de Viena para Lyon. Encontrava-me completamente só no vagão da frente e bem no centro do primeiro compartimento, com as costas voltadas para a máquina. Mal me instalei, não me encontrando incomodado por ninguém, veio-me a ideia de magnetizar meu chapéu a fim de me dar conta se eu poderia fazê-lo movimentar-se sob minha ação pessoal sem outro esforço além do de minha vontade. Após alguns minutos de magnetização, pensando em outra coisa após o apito da máquina anunciando a chegada em Estrecim, maquinalmente recoloquei meu chapéu sobre a cabeça, seguindo o curso de minhas ideias. O que se passou? De repente vi-me sentado diante de mim. A primeira ideia que me veio foi esta: está terminado. O trem descarrilou, um acidente sobreveio e passei para o outro mundo. Para me dar conta da realidade e procurar saber qual dos dois eus era o verdadeiro, pressionei meu peito com as mãos e, estupefação! Não senti nenhuma resistência. Então, aproximei-me daquele que se encontrava diante de mim e que não se mexia, toquei-o no meio do corpo, meus braços passaram igualmente através dele. Dessa vez fui tomado por uma verdadeira angústia, pensei em minha família, em meus amigos. Em alguns instantes que me pareceram séculos, retornei no curso de minha vida cujos atos desenrolavam-se numa apoteose que terminava revendo-me bem pequeno nos braços de minha mãe. Em seguida, senti-me por assim dizer fundir-me em mim, espessando-me ao invés de diluir-me, e finalmente retomei inteira posse de minha individualidade. 13 graus, casos diversos quando a dorminhoca de Tenelis despertou por algumas horas antes de morrer. Falou o dialeto de sua infância e não o que falava no momento em que teve seu ataque de sono. Marguerite Boyenval caiu em sono letárgico no dia 31 de maio de 1883. Despertou 23 de maio de 1913 e faleceu no dia 28 do mesmo mês. Assisti aos íntimos momentos de meu pai, que, em sua agonia, chamou várias vezes seu pai, dizendo:
Montpairé, no dialeto de sua ama de leite. 14 graus, imitação da infância e outras imitações. Diz Carré Mongeron, um estado sobrenatural de infância em que vários convulsionários, mesmo de idade bastante madura, e alguns de caráter grave e muito sério, algumas vezes se encontram. Este estado é caracterizado por fatos que o artifício não poderia imitar. Vê-se uma expressão infantil expandir-se em todo o seu rosto, em seus gestos, no som de sua voz, na atitude de seu corpo, em todos os seus modos de agir. É nesse estado que vários convulsionários foram instruídos a respeito do segredo das consciências e desenvolveram seus mais profundos recônditos. Bertrand constatou num sonâmbulo a mesma propriedade. Durante 8 dias consecutivos, essa pessoa reviveu por seu estado de infância e representou várias cenas de sua juventude, dentre outras, o medo que lhe haviam causado do diabo. Encontra-se a imitação da infância em um grande número de santos. 15 graus, as doenças da memória, por Th. Ribot. A excitação geral da memória parece depender exclusivamente de causas fisiológicas e, em particular, da circulação cerebral. Também produz-se frequentemente nos casos de febre aguda. Produz-se ainda na excitação maníaca, no êxtase, na hipnose, às vezes na histeria e no período de incubação de certas doenças do cérebro. Além destes casos nitidamente patológicos, há outros de natureza mais extraordinária que dependem provavelmente da mesma causa. Há vários relatos de afogados, salvos de morte iminente, que concordam neste ponto, que na hora em que começava a asfixia parecia-lhes ver, em um momento, sua vida inteira em seus menores incidentes. Um deles afirma que, pareceu-lhe ver toda a sua vida anterior desenrolar-se em sucessão regressiva, não como um simples esboço, mas com detalhes bastante precisos, formando como que um panorama de sua existência inteira, no qual cada ato era acompanhado por um sentimento de bem ou de má. Em circunstância análoga, um homem de espírito notavelmente aberto atravessava uma estrada de ferro no momento em que um trem chegava a toda velocidade. Ele só teve tempo de estender-se entre os 2 trilhos. Enquanto o trem passava em cima dele, o sentimento de seu perigo repôs-lhe na memória todos os incidentes de sua vida, como se o livro do julgamento tivesse sido aberto diante de seus olhos. Para este fato e outros da mesma natureza, ver Forbes Winslow, Horati Obscuri Diseases of Brain and Disorders of Mind. Mesmo pondo de lado os exageros, estes fatos revelam-nos uma superatividade da memória, da qual não podemos fazer nenhuma ideia no estado normal. Citarei um último exemplo, causado pela intoxicação por ópio, e pedirei ao leitor que observe quanto ele confirma a explicação dada mais acima sobre o mecanismo de reconhecimento. Parece-me, diz Th. Dickinson Confessions d'un Mangeur d'Opium, ter vivido 70 anos ou um século e uma noite. Os menores acontecimentos de minha juventude, cenas esquecidas de meus primeiros anos eram frequentemente reavivados. Não se pode dizer que eu os recordava, pois, se os tivessem contado a mim no estado de vigília, eu não teria sido capaz de reconhecê-los como fazendo parte de minha existência passada. Porém, colocados diante de mim como estavam sendo em sonho, como intuições, revestidos de suas mais vagas circunstâncias e dos sentimentos que as acompanhavam, eu os reconhecia instantaneamente. As excitações parciais da memória, diz ainda o Sr. Ribot, resultam mais frequentemente de causas mórbidas, porém há casos em que elas se produzem no estado são. Eis 2 exemplos. Uma senhora, no último período de uma doença crônica, foi conduzida ao campo, em Londres. Sua filhinha, que ainda não falava, foi-lhe levada e, após uma curta entrevista, foi reconduzida à cidade. A senhora faleceu alguns dias depois. A menina cresceu sem recordar-se de sua mãe até a idade madura. Foi então que teve a ocasião de ver o quarto onde sua mãe morreu. Apesar de ignorá-lo, entrando nesse quarto ela estremeceu. Como lhe perguntava a causa de sua emoção, disse ela, a impressão distinta de ter vindo outrora neste quarto. Havia neste canto a senhora deitada parecendo muito doente que se inclinou para tirar e chorou. Um homem de temperamento artístico bastante marcante, é importante observar este detalhe, foi com amigos jogar uma partida perto de um castelo do condado de Sussex, do qual ele não tinha nenhuma lembrança de já ter visitado. Aproximando-se da grande porta, ele teve uma impressão extremamente viva de já tê-la visto, e revia não somente essa porta, mas as pessoas instaladas ao alto e, embaixo, os asnos sob o pórtico. Com esta convicção singular impondo-se a ele,
Dirigiu-se à sua mãe para obter algum esclarecimento sobre esse ponto. Soube dela que, com a idade de 16 meses, foi conduzido a esse local, que ele havia sido transportado num cesto sobre o dorso de um asno, que ele tinha sido deixado embaixo com os asnos e os serviçais, enquanto que os mais velhos do grupo tinham se instalado para comer acima da porta do castelo. Capítulo 3. Recordações de vidas anteriores. Vários santos nozerianos deram testemunho da realidade das existências sucessivas. Shevkemir afirmava que tinha mantido a memória dos estados anteriores por ele atravessados. Além de outras coisas, recordava-se de ter sido fabricante de tranças de palha. Nota da editora: Nozerianos, seita esotérica muçulmana originada na Síria, onde possui adeptos até os dias de hoje. O grande lama era um menino de apenas 8 anos que dirigiu a palavra ao doutor Endsol. Era sua língua materna, o alemão, ainda que o doutor se passasse por hindu de distinção. A uma das perguntas feitas pelo viajante sobre a pluralidade das existências, a criança respondeu: "Você me inclina a duvidar da eterna verdade da reencarnação. Que há de mais evidente, no entanto? Você pensa que a impotência em que se encontra de recordar-se dos estados anteriores de sua existência é uma prova de sua impossibilidade? Porém, de que você se lembra dos 2 primeiros anos de sua vida presente. E, no entanto, você já vivia, antes, na vida embrionária. Há em você um conhecimento intenso, uma consciência desse fato, de que você sempre existiu, e não pode imaginar um momento em que não tenha existido ou um momento em que não existirá mais. O que você chama de morte é uma transição, uma passagem de nosso ser de um estado a outro, e assim não sobrevive senão a simples consciência de que você existe. Certos homens são esmagados por esse pensamento, porque se prendem avidamente à ilusão de reencontrar um dia, num além melhor, aqueles que lhes foram caros. Porém esse esquecimento das vidas passadas é precisamente um benefício. O que nos tornaríamos, carregados das recordações dessas existências anteriores, das ilusões, das vãs esperanças, das loucuras, dos crimes. A panaceia mais preciosa dos antigos gregos não era o rio Letes que apagava as lembranças do passado. Trecho do relato feito pelo Dr. Heinrich Endsol de sua visita ao Grande Lama, em Lhasa. Tradução francesa pelo Sr. de Lescure, na Revue des Revues. Muitas crianças, dizem os birmaneses, recordam-se de suas vidas anteriores. À medida que crescem, suas recordações apagam-se e elas esquecem, porém, enquanto são pequenas, têm a memória bem nítida das coisas passadas. Vi, eu próprio, muitas dessas crianças. Há cerca de 50 anos, 2 crianças nasceram num vilarejo chamado Oxegon, na Birmânia, um menino e uma menina. Vieram ao mundo no mesmo dia, em casas vizinhas, cresceram juntos, brincaram juntos e se amaram. Casaram-se e constituíram família, cultivando, para viverem, os campos áridos que cercavam Oxegon. Eles eram conhecidos por seu profundo apego um pelo outro e morreram como haviam vivido, juntos. A mesma morte os levou no mesmo dia, foram enterrados juntos fora do vilarejo e depois esquecidos, pois os tempos eram duros. Foi no ano após a tomada de Mandalay e a Birmânia inteira se alvoroçava. O país estava cheio de homens armados, as estradas eram perigosas e as noites iluminavam-se com chamas que devoravam os lugarejos. Tristes tempos para os homens pacíficos, e muitos deles, fugindo de suas casas, refugiavam-se em locais mais habitados e mais próximos aos centros de administração. Oxegon ficava no centro de um dos distritos mais expostos e grande número de seus habitantes fugiu, dentre eles um homem chamado Maung Khan e sua jovem esposa. Estabeleceram-se em Cabul. A esposa de Maung Khan deu-lhe 2 filhos gêmeos, nascidos em Oxegon um pouco antes da fuga do casal. O primogênito chamava-se Maung-ji, isto é, irmão grande menino, e o caçula, Maung-nje é o irmão pequeno menino. As crianças cresceram em Kabylie e aprenderam logo a falar. Porém seus pais observaram com admiração que eles se chamavam durante suas brincadeiras não de Maung-ji e Maung-nje, mas de Maung-san e Enima-jiruin. Este último nome é um nome de mulher, e Maung Khan e sua esposa lembraram-se de que estes nomes eram os do casal falecido em Oxegon aproximadamente na época em que seus filhos nasceram. Eles pensaram então que as almas desse homem e dessa mulher tinham entrado nos corpos de seus filhos e os conduziram a Oxegon para experimentá-los. As crianças conheciam tudo em Oxegon, estradas, casas e pessoas, e reconheceram até as vestimentas que haviam usado em sua vida anterior. Não havia mais nenhuma dúvida. Um deles, o mais jovem,
Recordou-se também de que certa vez havia pedido emprestado 2 rupias a um tal Matete sem que seu marido soubesse, enquanto era Majirui, e que esta dívida não havia sido paga. Matete vivia ainda, foi interrogada e ela recordava efetivamente de que havia emprestado esse dinheiro. Não ouvi dizer que o pai das crianças tenha devolvido as 2 rupias. Eu os vi pouco depois dessa ocorrência. Eles têm agora 6 anos completos. O primogênito, no corpo de quem o homem entrou, é um rapazinho gordo e rechonchudo, mas o gêmeo caçula é menos forte e tem uma curiosa expressão sonhadora, talvez a de uma menina. Eles me contaram muitas coisas de suas vidas passadas. Disseram que, após a morte, viveram durante algum tempo absolutamente sem corpo, errando no espaço e escondendo-se nas árvores. Isto por causa de seus pecados. Então, alguns meses depois, nasceram de novo como gêmeos. Era tão nítido outrora, disse meu primogênito, eu podia recordar-me de tudo, mas isto se torna cada vez mais apagado e agora não posso recordar-me como antes. Há muitas crianças como essas. Porém é preciso procurá-las, ninguém as traz a você. Os birmaneses, como muitos outros, sentem horror ao verem suas crenças e suas ideias ridicularizadas. Sabem, por experiência, que o estrangeiro que se informa sobre seus costumes e hábitos testemunha-lhes habitualmente, por seu desprezo, que se considera muito mais inteligente do que eles. São então bastante reservados. Porém quando compreender que você está realmente procurando instruir-se, dir-lhe-ão tudo o que pensam, contanto que você os trate com estima e cortesia. Constatei que eles recordavam-se com frequência de suas vidas passadas, que crianças bem jovens podiam dizer o que eram antes de sua existência presente e recordar-se de detalhes de suas vidas anteriores. Essas recordações enfraquecem-se à medida que crescem e terminam enfim por se desvanecer quase que inteiramente. No entanto, permanecem bem vivas em muitas crianças, e ninguém no mundo inteiro duvida disso. Há 10 anos eu visitava Roma pela primeira vez. Várias vezes na cidade fui tomado por um fluxo de reconhecimento. As termas de Caracalla, a Via Piana, as catacumbas de São Calixto, o Coliseu, tudo me parecia familiar. A razão parece evidente, eu renovava meu conhecimento com o que havia visto em quadros e fotografias. Isto pode explicar o que se relaciona com os prédios, mas não aos labirintos escuros dos subterrâneos das catacumbas. Alguns dias mais tarde, fui a Tivoli. Lá também a localidade era familiar como teria sido minha própria paróquia. Por uma torrente de palavras que me vinham espontaneamente aos lábios, eu descreveria o local tal qual ele era nos tempos antigos. No entanto, eu jamais havia lido algo sobre Tivoli. Não havia visto figuras representando-a, não sabia de sua existência senão há alguns dias apenas, e, no entanto, encontrei-me servindo de guia e de historiador um grupo de amigos que concluíram que eu havia feito um estudo especial sobre o local e seus arredores. Em seguida, a visão de meu espírito começou a enfraquecer. Parei, como um ator que esqueceu seu papel, e não pude dizer mais nada. Foi como um mosaico que tivesse caído em pedaços. Em outra ocasião encontrei-me com um companheiro nos arredores de Leatereade, onde eu jamais havia estado antes desse dia. A região era completamente nova tanto para mim quanto para meu amigo. Durante a conversa, este observou, dizem que há uma antiga estrada romana nestes arredores, porém ignoro se encontra deste lado de Leatereade ou do outro. Falei imediatamente, eu digo onde ela se encontra, e mostrei o caminho a meu amigo, absolutamente persuadido de que o havia encontrado, o que aconteceu realmente. Eu tinha a sensação de já me ter encontrado outrora nessa mesma estrada a cavalo, coberto por uma armadura. Estes episódios fizeram-me às vezes falar com amigos sobre isto, e um grande número deles disse-me ter experimentado sensações do mesmo gênero. A 3,5 milhas a oeste do local onde vivo, encontra-se uma fortaleza romana em estado quase perfeito de conservação. Um presbítero que veio me ver um dia pedia-me para acompanhá-lo, desejando visitar essas ruínas. Disse-me ter lembrança bem nítida de ter vivido nesse local e de haver tido um cargo de caráter sacerdotal nos dias da ocupação romana. O que me tocou foi que ele insistiu em visitar uma torre que foi derrubada sem perder sua forma. Havia um buraco no topo da torre, acrescentou ele, no qual se tinha o hábito de colocar um mastro. Os arqueiros faziam cissar ao alto numa espécie de bote protegido por couro. Lá ficavam bem instalados para ver os chefes gorlestonianos no meio de seus homens e atirando contra eles. Encontramos, com efeito, o buraco que havia sido indicado. Nota da editora: Gorletonianos, habitantes de Gorleston, cidade inglesa.
Um fenômeno análogo produziu-se com Mary. Num artigo biográfico, publicado enquanto vivo no Jornal Literário de 25 de setembro de 1864, o autor afirma que este escritor acreditava firmemente já ter vivido várias vezes, que ele se recordava das mínimas circunstanciais de suas existências precedentes e que as detalhava com uma forte certeza que impunha convicção. Assim afirmava ter participado da Guerra das Galhas e haver combatido na Germânia com os Germânios. Reconheceu lugares onde havia acampado outrora em certos vales, campos de batalha onde havia combatido. Chamava-se então Mencius. O episódio seguinte, que cito textualmente, parece estabelecer com nitidez que estas recordações não são simplesmente miragens de sua imaginação. Um dia, em sua vida presente, ele estava em Roma e visitava a Biblioteca do Vaticano. Lá foi recebido por jovens, noviços com longos roupões cinzas, que o puseram a falar o latim mais puro. Mary era bom latinista em tudo o que se refere à teoria e à escrita, porém não havia ainda tentado conversar familiarmente na língua de Juvenal. Ouvindo estes romanos hoje, admirando esse magnífico idioma, tão bem harmonizado com os monumentos e com os costumes da época em que ele estava em uso, pareceu-lhe que um véu caía de seus olhos, pareceu-lhe que ele próprio havia conversado em outros tempos com amigos que se serviam dessa linguagem divina. Frases feitas e irrepreensíveis saíam de seus lábios. Ele encontrou imediatamente a elegância e a correção. Enfim, falou latim como fala francês. Tudo isto não podia ser feito sem um aprendizado e, se ele não tivesse sido um homem de Augusto, se não tivesse atravessado esse século de muito esplendor, não poderia improvisar um conhecimento, impossível de adquirir em algumas horas. Trata-se ainda de uma sensação do mesmo tipo descrita por Lamartine em sua Voyage em Oriente. Nota da editora. O título completo da obra de Lamartine é Paisagens pendante um voyager a Oriente, Paisagens durante uma viagem ao Oriente, publicada em 1833. Eu não tinha, na Judéia, nem Bíblia nem guia de viagem nas mãos, ninguém para me dar o nome dos locais e o nome antigo dos vales e das montanhas. No entanto, reconheci imediatamente o Vale das Hienas e o campo de batalha de Saul. Quando fomos ao convento, os padres confirmaram-me a exatidão de minhas previsões. Meus companheiros não podiam crer nisso. Da mesma forma, em Séfora, eu havia mostrado com o dedo e designado o local provável do nascimento da Virgem. No dia seguinte, no sopé de uma montanha árida, reconheci a tumba dos Macabeus, e eu dizia a verdade sem o saber. Exceto os vales do Líbano etc., quase nunca reencontrei na Judéia um local ou coisas que não fossem para mim como uma recordação. Vivemos pois 2 vezes ou 1000 vezes. Nossa memória não é, assim, apenas uma mensagem descorada que o sopro de Deus reanima. O Sr. Delany, que relatou este trecho em seu Etude sur les vies successives, acrescenta, estas reminiscências não podem ser devidas a recordações provenientes de leituras, pois a Bíblia não faz a descrição exata das paisagens onde se passam as cenas históricas, ela simplesmente relata os acontecimentos. Há 12 anos, escreve o Sr. Georster, eu morava em Illinois, condado de Effingham. Lá perdi uma filha, Mary, na época em que ela entrava na puberdade. No ano seguinte, fixei-me em Dakota, que não mais deixei desde então. Tive, há 9 anos, uma nova filha, a quem damos o nome de Nelly, e que persistiu obstinadamente em chamar-se Mary, dizendo que era seu verdadeiro nome com o qual a chamávamos outrora. Retornei recentemente a Effingham para tratar de alguns negócios e levei Nelly comigo. Ela reconheceu nossa antiga casa e muitas pessoas que jamais havia visto, mas que minha primeira filha, Mary, conhecia muito bem. A 1 milha, encontra-se a escola que Mary frequentava. Nelly, que jamais a tinha visto, fez dela uma descrição e exprimiu-me o desejo de revê-la. Conduzi-a e, uma vez lá, dirigiu-se sem hesitar em direção à carteira que sua irmã ocupava, dizendo-me, eis a minha. O Conde de Hesse, em sua Histoire de Ciências Ocultes, volume 2, página 292, diz, podemos citar nosso próprio testemunho, assim como também numerosas surpresas que o aspecto de muitos lugares nos fez experimentar, em diferentes partes do mundo, cuja visão fazia aflorar imediatamente uma antiga recordação, uma coisa que não nos era desconhecida e que víamos, no entanto, pela primeira vez. Pode ser que aqui tenha havido simplesmente a recordação de uma viagem ocorrida durante o sono natural pelo corpo astral. E a explicação mais natural que se pode dar um fato análogo que se passou comigo quando, com a idade de 24 anos,
Eu atravessava Alvergne a cavalo, precedendo de um dia que meu regimento que ia de Montpellier a Arras. Chegando a uma cidadezinha, reconheci as ruas que, no entanto, eu jamais havia visto e dirigi-me sem hesitar em direção ao albergue principal que, verosimilmente, não existia em época em que teria ocorrido uma de minhas vidas precedentes. Há uma atmosfera pela qual eu daria todo Rossini, todo Mozart, todo Weber. Uma atmosfera muito antiga, lânguida e fúnebre, que apenas para ruim tem charmes secretos. Ora, cada vez que a vejo, 200 anos minha alma rejuvenesce. Foi sob Luís XIII. E creio ver estender-se uma colina verde que o poente doura. Depois um castelo de tijolos com lados de pedra, com vitrais pintados de avermelhadas cores, cercado por grandes parques, com um rio banhando seus pés, que corre entre as flores. Depois em sua alta janela uma senhora, loura de olhos negros, em suas roupas antigas, que em uma outra existência talvez eu já tenha visto e da qual me recordo. O príncipe Emile de W., na data de 18 de setembro de 1874, escreveu de Vevey, na Suíça, a Revue Spirit, para assinalar um fenômeno produzido com a seu segundo filho, de 3 anos. Há algumas semanas, escreve o príncipe, a criança estava brincando e conversando em meu gabinete, quando a ouvi falar da Inglaterra, da qual, pelo que saiba, ninguém jamais lhe havia falado. Apuro os ouvidos e pergunto-lhe se sabe o que é a Inglaterra. Ele me responde, sim, é um país onde estive há muito, muito tempo. Você era pequeno como agora. Não, eu era maior e tinha uma longa barba. Mamãe e eu estávamos lá também. Não, eu tinha um outro pai e uma outra mãe. E o que você fazia lá? Eu brincava muito com fogo e certa vez queimei-me tanto que morri. O Sr. Delany cita a carta de um oficial da Marinha que recorda ter vivido e ter morrido assassinado na época de São Bartolomeu. As circunstâncias dessa existência estão profundamente gravadas em seu ser e ele conta fatos que mostram que essas reminiscências não são devidas a um capricho de seu espírito. Se eu lhe dissesse, escreve ele, que tinha 7 anos quando tive esse sonho em que, fugindo, fui atingido em plenas costas por 3 punhaladas. Se eu lhe dissesse que essa saudação que se faz sob as armas antes de lutar, eu a fiz na primeira vez em que tive um florete na mão. Se eu lhe dissesse que cada preliminar mais ou menos graciosa que a educação ou a civilização colocaram na arte de matar era-me conhecida antes de qualquer educação nas armas. O professor M. Damiani dirigiu, em 1 graus de novembro de 1878, ao autor, no Banner of Leeds, de Boston, uma carta relativa a certas polêmicas a respeito da reencarnação, onde se encontra a seguinte passagem: ri muito na época em que eu qualificava essas revelações como histórias. Porém, quando, após ter esquecido as circunstâncias, vários anos passaram-se, eu possuí o dom da visão espiritual, quando eu vi meu próprio no seio das famílias de minhas existências passadas, vestidas com as roupas da época e dos povos que videntes me haviam descrito. Para mim, ver devia ser crer. Em seu discurso na recepção na Academia de Dalpiné, em 1907, o pintor Arou, originário das planícies da ilha da França e que já tarde veio estabelecer-se em Dalpiné, expressava-se assim: desejo perguntar-lhe se você não vê, como eu, certa predisposição ancestral nesse secreto desejo de comungar com as sublimes belezas dos Alpes, quando lhe confessar que, desde minha infância, eu desenhava de instinto as montanhas, só pensando em viajar, desejando tornar-me pintor de paisagens. Como poderia eu explicar esta inclinação natural pelo caos dos rochedos, os precipícios a pique, os cumes altivos cercados de neves eternas, as torrentes impetuosas, os abismos fascinantes que frequentavam minha jovem imaginação de criança, enquanto meus olhos não haviam ainda visto senão as paisagens planas mas doces e graciosas, dos arredores de Paris? Quero ousaria afirmar que não há, bem no fundo de nosso ser, como que uma recordação inconsciente de coisas conhecidas numa vida anterior. Refleti muito a respeito de todas estas coisas, contemplando essas solidões agrestes e pergunto-me sem cessar qual poderia ser a explicação de tão misteriosas impressões a não ser esta do déjà vu, já que, desde minhas primeiras caminhadas, eu não experimentava nenhuma surpresa nem com os contornos dos vales, nem com os cumes, cujas vistas panorâmicas eram, no entanto, bastante diversas, e, entretanto, parecia-me até mesmo poder desenhar com antecedência as grandes linhas dos horizontes que eu ia ver.
Não tenho a pretensão de descrever-lhe porque misteriosas vezes somos advertidos e temos o pressentimento dos espetáculos que nos esperam ou dos acontecimentos que se vão produzir. Constato simplesmente um fato, um estado de alma que se renovou diversas vezes em mim, e eu quis mostrar-lhes esta impressão. Quanto mais eu conhecia a montanha, mais parecia-me reencontrá-la como um país natal e mais gostava de pintá-la. Na antiguidade, várias personagens recordaram-se de existências anteriores. Ovídio dizia ter assistido ao assédio de Troia. Pitágoras recordava-se de ter sido Hermotino Euforbe, um pobre pescador. Reconheceu, no templo de Delfos, o escudo que usava quando era Euforbe e que tinha sido ferido por Minetal no assédio de Troia. Hermotine foi um adivinho famoso em Clasomena, na Jônia, antiga província grega da Ásia Menor. Sua alma transportava-se a diferentes lugares e retornava em seguida para tomar posse de seu corpo que, durante sua ausência, permanecia imóvel. A esposa teria aproveitado uma dessas viagens para queimar seu corpo e evitar a reentrada da alma. É por isso que o entrado do templo erguido a Hermotine era interditado às mulheres. Empédocles afirmava recordar-se de ter vivido como homem e como mulher. O imperador Juliano recordava-se de ter sido Alexandre da Macedônia. Nos dias de hoje, recordações análogas foram afirmadas por Teófilo Gautier, Alexandre Dumas e Ponson do Terrail. O sonho do Sr. Marcel Ceres-Oles em novembro de 1881. Tive um sonho bastante lúcido no qual lia um volume de versos. Experimentei as sensações exatas da leitura real. Não apenas eu compreendi o que lia, mas também sentia, e da mesma forma meus olhos observavam o gorgorão do papel um pouco amarelo e impressão bastante preta e suja. Meus dedos viravam as folhas grossas e minha mão esquerda mantinha o volume bastante pesado. De repente, virando uma página, despertei e, maquinalmente, ainda meio adormecido, acendi a vela e peguei sobre a mesinha de cabeceira o lápis e os papéis que se encontravam sempre ao lado do livro a ser lido à noite. Era nessa noite um livro de história militar, e escrevi as 2 últimas estrofes que eu acabava de ler neste volume do sonho. Foi-me impossível, apesar de poderosos esforços de memória, recordar-me de um só verso além destes 12 que me pareceram toda uma questão de metafísica e cujo sentido permanece incompleto, estando o período inacabado. Ei-los tal como os escrevi então. No tempo em que eu vivia uma vida anterior. No tempo em que eu levava uma existência melhor. De qual não posso recordar-me. Enquanto eu conhecia os efeitos e as causas. Antes de minha queda e minha metamorfose. Em direção a um mais triste devir. No tempo em que eu vivia as grandes existências. De cujos homens não temos senão reminiscências. Rápidas como os clarões. Em que, talvez, eu caminhasse livre através do espaço. Como um astro deixando entrever um instante seu vestígio. No azul sombrio dos clarões. Estes versos não poderiam ser uma reminiscência de leituras. Procurei-os, sem os encontrar, em todas as compilações já aparecidas. Era, na verdade, tem volume inédito e permanecido desconhecido, que eu li nesse sonho. É conveniente observar que o Sr. Marcel Ceres-Oles, apesar de ocupar-se, sobretudo de literatura e filosofia, interessou-se pela doutrina da metempsicose dos Vedas hindus e dos filósofos gregos. Seria, pois, possível que estes versos fossem um produto de seu inconsciente, a menos que ele tenha percebido durante o seu sono o pensamento de outra pessoa. Capítulo 4. Observações relativas à visão do passado e do futuro sob a influência do magnetismo ou de uma preparação especial. O fenômeno da regressão da memória, tão frequentemente observado sob influências das quais damos exemplos no capítulo e desta segunda parte, foi igualmente constatado em sujeitos magnetizados, porém não lhe foi dada importância e não encontrei mencionado senão na seguinte passagem de Deleuze. Há sonâmbulos que narram com uma facilidade surpreendente as ideias recebidas em sua infância, e sobre os quais estas ideias exercem mais império do que as adquiridas depois. Uma sonâmbula bastante lúcida, magnetizada pelo senhor de Lausanne, ofereceu-me um exemplo bastante notável deste fenômeno. Era uma mulher de cerca de 40 anos. Nasceu em São Domingos, de onde veio para a França com a idade de 6 ou 7 anos, e desde essa época não mais se encontrou com os nativos de lá. Tão logo chegou ao estado de sonambulismo, só falava o dialeto que aprendeu da negra que havia educado. São nessas lembranças da infância, nesse retorno aos primeiros anos da vida, que é preciso procurar a causa das opiniões de alguns sonâmbulos.
Há alguns que parecem esquecer as noções adquiridas pelo raciocínio e observação, retrocedendo pouco a pouco em direção a uma época em que seu espírito era de alguma forma uma fábula rasa. O mesmo acontece com relação à recordação das vidas anteriores determinadas pelo sonambulismo. Eu ignorava completamente a possibilidade do fato, quando comecei minhas experiências sobre esse assunto, e foi apenas quando publiquei o relato das primeiras experiências que o Sr. Leon Denis assinalou-me a comunicação feita em 1900 pelo Sr. Estevão Marata, no Congresso Espírita de Paris. Ver-se-á que, sem nos conhecermos, chegarmos aos mesmos resultados pelos mesmos procedimentos, o que é interessante observar. Foi em 1887. Havia na Espanha um grupo espírita chamado A Paz, cujo fundador e presidente era Fernández Colavida, apelidado do outro lado dos Pirineus de Kardec espanhol. Em todas as suas sessões, esse grupo fazia o estudo e o controle dos fenômenos espíritas. Minha esposa e eu éramos, naquela época, membros desse grupo. Ora, certo dia, o Sr. Fernández quis experimentar se podia provocar sobre um sonâmbulo a recordação de suas existências passadas. Eis como agiu. Estando o médium magnetizado em alto grau, ordenou-lhe que dissesse o que havia feito na véspera, na antevéspera, uma semana antes, um mês, um ano e, conduzindo assim, ele o fez recuar até a infância, que descreveu com todos os seus detalhes. Sempre estimulado, o médium contou sua vida no espaço, a morte em sua última encarnação e, conduzido continuamente, chegou a 4 encarnações, das quais a mais antiga fora uma existência completamente selvagem. É interessante observar que, a cada existência, as feições do médium modificavam-se completamente. Para trazê-lo de volta ao seu estado normal, ele o fez retornar até sua existência presente, depois o despertou. Não desejando ser acusado de ter se enganado, ele fez o mesmo médium ser magnetizado por um outro magnetizador, que devia sugerir-lhe que as existências passadas não eram verdadeiras. Apesar desta sugestão, o médium expôs novamente as 4 existências como o havia feito alguns dias antes. Obtive o mesmo resultado sobre o mesmo fato com um outro médium. Os primeiros estudos foram controlados por todos os membros que formam o grupo A Paz. Magnetizei minha esposa até o sonambulismo para examinar uma poesia que lhe havia sido ofertada pela Sra. Amália Domingo Y. Soler, no qual um espírito anunciava-lhe um fato, que lhe havia sucedido numa existência anterior. Com efeito, o caso foi confirmado por minha esposa no estado de sonambulismo. Creio que, se alguém desejar retomar estes estudos, poderá obter os mesmos resultados, porém é necessário cercar o médium de todos os cuidados possíveis, pois podem acontecer-lhe acidentes muito perigosos. Não leve longe demais suas pesquisas e não tente estes estudos senão com perfeitos sonâmbulos habituados a desprenderem-se e a permanecerem ligados apenas pelo perispírito. Alguns anos mais tarde, a senhora Rufina Nogueira Taboa, mãe dos espíritas, escrevia-me a seguinte carta. Paris, 31 de maio de 1906. Prezado mestre, sou-lhe muito grata pela satisfação que você me proporcionou dando-me a saber que continua seus estudos sobre a regressão da memória. Este fenômeno apresenta a mais alta importância e, assinado por você, ele estaria provado. Nós, espíritas, entretendo-nos com os extraterrestres, sofremos muitos desenganos de toda espécie, e nestes 35 anos não registrei senão 3 ou 4 casos de provas da reencarnação. As inteligências bastante elevadas que vieram dar-nos ensinamentos nas melhores condições, todas disseram que lhes era extremamente difícil expressar-nos clara e completamente tudo o que desejavam. Elas caem sempre numa corrente magnética ou antipática que as faz desviar e dizer o contrário do que pensam. Recomendam-nos o mais severo controle de suas comunicações antes de lhes darmos crédito. Quase não se pode dar-lhes crédito, senão quando a revelação é espontânea, inesperada, não provocada. Você acabará por encontrar semelhantes ocasiões. Uma prova é suficiente, deposito toda a minha esperança em você. Vou citar-lhe brevemente um de nossos melhores fenômenos relatado pelo príncipe Wisniewski. Ele estava em viagem com o príncipe Galitzin, na cidade. Não recordo o nome nem certos detalhes. Na rua, uma moça coberta de farrapos, esfomeada, vivendo da mendicância e da prostituição, dirigira-se a estes senhores. O príncipe Galitzin, bom magnetizador, observando uma expressão estranha no olhar da infeliz, teve a ideia de adormecê-la. Ofereceu-lhe o jantar e os 2 senhores voltaram com ela para o hotel. Tão logo estava adormecida,
Exclamou que tinha uma terrível confissão a fazer. Na Itália, em sua última encarnação, ela era condessa de Y e morava num castelo. Era altiva, cruel, de má conduta. Seu marido morreu de um acidente aos olhos de todo mundo, porém ela havia escalado com ele um rochedo de cujo cume o empurrou para fazê-lo cair no abismo. O crime dessa grande dama permaneceu impune. Ela reencarnou nunca existência de miséria negra e devia sua alimentação apenas aos mais vis expedientes. Implorava piedade. Como ela havia fornecido detalhes bastante precisos, os viajantes foram ao local onde o drama teria ocorrido. Ninguém pôde dar-lhes nenhuma informação, recordar-se deste drama. Muito decepcionados, no momento de entrarem no carro para deixar a região, eles perceberam um camponês de bastante idade e interrogaram-no. Este pôde responder-lhes que quando era criança havia ouvido falar dessa história verídica e que poderia mostrar o rochedo de onde o conde havia sido precipitado. Acrescentou que muita gente desconfiava da condessa, mas que ela não foi condenada. O Sr. Ugudalese poderia contar-lhe um fato convincente, recordando-lhe uma encarnação cujas provas permaneceram a anos de distância. Com muita simpatia, Rufina Nogerat. As vidas passadas de alguns membros da Sociedade Teosófica. Tal é o título de uma série de artigos cuja publicação às revistas teosóficas começaram sob a assinatura de Annie Besant e de CVV. Liad Beater. A primeira série compreendeu 30 das vidas vividas pelo ego designado sob o nome de Alcione, desde a que se passou na Atlântida do ano 22.622 ao ano 22.578 a.C., até a que se passou na Índia do ano 624 ao ano 94 d.C. Elas são contadas de acordo com as visões recebidas pelos redatores suficientemente afinados por um treinamento moral e físico que lhes permite perceberem os fatos e os sentimentos relativos não somente ao ego considerado, como também àqueles que representaram um papel em suas diversas existências e que se reencontram frequentemente no decorrer dos séculos. De acordo com essas revelações, as reencarnações seriam habitualmente separadas por intervalos de 5 a 10 séculos, dependendo do grau de desenvolvimento do ego. Sinto pela Sra. Annie Besant uma grande admiração e não duvido de que ela seja bastante evoluída para possuir faculdades de investigação desconhecidas no comum dos mortais, porém nossos espíritos ocidentais, moldados pelo método experimental da ciência moderna e começando a suspeitar dos efeitos extraordinários do inconsciente, hesitam em admitir em sua integridade revelações que não sejam suscetíveis de serem verificadas. Limitar-nos-emos, aqui, pois, a mencionar com os outros documentos, os quais nos esforçamos em reunir, a fé absoluta que possuem os iniciados orientais em vidas sucessivas que se teriam passado no meio de civilizações, datando de além de 23 séculos atrás. Capítulo 5. Reencarnações previstas e efetuadas. 1 graus. Caso relatado pelo Sr. Bouvier, de Lyon. Há cerca de 17 ou 18 anos, eu tinha em mãos um médium muito bom chamado Isidore Ele, com o qual me ocupava sobretudo dos fenômenos magnéticos. Certo dia, após ter realizado diversas experiências de sonambulismo, ele encontra-se em transe com uma personalidade que me diz estar ainda viva, mas numa espécie de sono de como durante o qual deixava o corpo para vir manifestar-se para mim e mostrar-me assim que, mesmo viva sobre a terra, era-lhe possível manifestar-se fora de seu corpo. Durante um mês, todos os dias sem exceção, essa personalidade, dando-se como a alma de uma moça chamada Anastasia-me, vinha entreter-me acerca do que se passava em seu meio. Ela encontrava-se num convento que me designou, onde, muito doente, esperava sua libertação das correntes que a mantinham ligada a este mundo. Durante um mês veio contar-me o que faziam por ela, prevendo no entanto que seu fim estava próximo. A um dado momento, informou-me de que um irmão do médium pelo qual se manifestava acabava de morrer, rogando-me nada dizer-lhe, o que era verdade. Passados alguns dias ele recebia a notícia. Não é necessário dizer que tornei informações sobre a pretensa doente que se manifestava assim, informações que foram exatas. A família dela morava na Praça Lafayette, em Rouen. Enfim, após um mês de comunicação diária, Anastasia disse-me, e fato, desta vez acabo de abandonar meu corpo, e não foi cedo demais, pois a carga é decididamente muito pesada aqui embaixo, porém não estou livre por muito tempo, pois vejo que em breve reencarnarei de novo, o que não me causa prazer, mas se é necessário. Após longas conversas sobre as condições e o meio onde era chamada a renascer,
Acabou por dizer-me que reencarnaria aqui em Lyon, nunca família que designou, na rua Boileau N graus 204. Disse que nasceria com o mesmo sexo e que viveria apenas alguns meses, após os quais deixaria a Terra para não mais retornar. Precisando os acontecimentos, disse-me reencarnar dali a cerca de 3 meses. Disse que,